E tem um propósito maior, que é um propósito de vida. E que não necessariamente a gente encontra com muita facilidade. A gente vai encontrando. Aliás, eu acho que o propósito encontra a gente. Você tem que ter a paixão. A paixão, seja pelo time de futebol, seja pelo animal, seja por que for, pela família, pelo amigo, pela cidade, pelo sonho de se realizar, de conhecer algum país do mundo, pelos filhos, por tudo que você tem. Eu acho que comunicação talvez seja um dos maiores desafios que nós temos hoje. Porque a gente tende a padronizar a comunicação como se todas as pessoas ouvissem e entendessem a forma da gente se comunicar. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO da JLL Latin America Work Dynamics e presidente do Comitê de CEOs do WTC. E este é o podcast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Boas-vindas a você que está conosco para acompanhar mais um episódio da segunda temporada do Conexão C-Level, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui você encontra uma conversa leve e de qualidade, com importantes lideranças brasileiras e com especialistas que vão nos ajudar a entender as mudanças pelas quais o mercado corporativo tem passado e como podemos nos preparar para o que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria da JLL e do WTC Business Club com o apoio da ESPM. Nesse episódio vamos discutir sobre trabalhar com propósito e a importância da cultura organizacional em um mundo cada vez mais híbrido e flexível. Ao meu lado, tenho o prazer de contar com a presença de Lorena Maioni, CEO da Bizance Healthcare. Como vai? Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Também está comigo, para completar nosso time de hoje, Fátima Mota, professora da ESPM dos cursos de pós-graduação, como liderança de equipes de alta performance em ambientes híbridos. Bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E atleta de hipismo também, que a gente acabou de descobrir há pouco, né? Lorena, são mais de 38 anos de carreira, sendo 14 só na Bizance. Está correto isso? Sim. Você comentou comigo em outra oportunidade que teve outras passagens longas por empresas na sua jornada profissional. Para começar nosso papo já falando de propósito, conta pra gente qual é a importância do propósito na sua motivação e no seu engajamento ao longo desse caminho. Primeiro, eu queria dizer a todos que eu tenho 38 anos e um pouco a mais meses aí na indústria farmacêutica. E eu criei um propósito, eu tenho formação na área técnica, eu sou farmacêutica bioquímica e terminei indo para a área comercial, área de marketing, administração de empresa a qual eu estou hoje. E desde o início que comecei a minha carreira, eu resolvi criar algo, aos 20 anos, 21 anos, de propósito. E esse propósito é de cuidar de pessoas, seja elas na empresa, seja ela na minha casa, na minha família, na minha comunidade onde eu vivo, no meu país que eu tanto amo. Começamos forte, não, professora? Como a questão do propósito tem sido vista pelas gerações mais jovens? Eu lidero a América Latina e a gente tem uma participação multigeracional. E a gente percebe que as novas gerações têm uma valorização muito maior para aspectos como flexibilidade, bem-estar e saúde mental. Na mesma direção, noto que eles precisam sentir mais parte das corporações, que o alinhamento com o propósito é algo que impacta diretamente desde a sua contratação, dele querer ou não querer ingressar naquele emprego. É por aí? Assim você está vendo as novas gerações? Ai, com certeza, sabe? Bem, primeiro, queria até comentar que lindo que você falou, né? Como é bonito a gente poder ver uma CEO que fala assim, o propósito é cuidar, né? Como professora e como consultora, eu tenho um propósito também, que é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano.
Então, tudo que eu faço tem a ver com esse propósito. E falando agora dos jovens, uma coisa fantástica que está acontecendo é que eles optam por empresas que têm um propósito. São jovens que buscam a flexibilidade, são jovens que buscam algo diferente daquilo que antes se buscava. Não é a lealdade a uma empresa que tem princípios que eles não concordam. Então, o que mais os jovens fazem hoje é buscar empresas que tenham valores que sejam coincidentes com os deles. E, principalmente, empresas que tenham propósito. Agora, eu queria colocar o seguinte, não são todos os jovens, né? Porque quando a gente fala assim, todos, a gente coloca todo mundo na mesma cesta. Não é. Mas eu vejo que os talentos, aqueles que querem fazer diferença na vida deles e na vida dos outros, porque quando a gente fala em propósito, nós falamos em pessoas que querem fazer a diferença. Nós falamos em empresas que querem fazer a diferença. Então, essas pessoas que têm esses valores estão buscando empresas que buscam a sustentabilidade, que têm a diversidade como pano de fundo, que preservam a natureza e que cuidam, né? Então, isso sim, mudou muito e os jovens buscam coisas diferentes hoje, ainda bem. Laurena, você vê uma relação direta de propósito com o impacto na produtividade? E uma vez que você tem o propósito, a gente tem que ficar fazendo renovação de votos, ou uma vez que há propósito, não precisa de renovação de votos? Eu acho, e eu tenho certeza, ou melhor falando, que a gente tem que sim, tem que acordar de manhã e acreditar que aquele dia você veio para fazer aquilo que você colocou no seu propósito, né? E o cuidar é forte, professora, como foi falado. E cuidar de pessoas é muito importante no nosso dia a dia. Isso, os meus votos, eles são renovados todos os dias de manhã, agradecendo por estar aqui e a vontade de ajudar mais pessoas, já que eu estou na área farmacêutica. Olha, eu estou impressionado com a energia que você fala. E me lembrei um pouquinho acho que de uma música, né, que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, ela é eternizada na voz de Caetano, não é de autoria do Caetano, mas é muito interessante quando você fala de cuidar e a energia que você transmite, né? Eu me recordo que eu comecei minha carreira na Xerox. E eu imaginava que eu ia começar e terminar minha carreira na Xerox. E eu tive uma carreira felizmente bem sucedida. Em 14 anos eu virei presidente. Um dia eu era vendedor, um dia eu virei presidente. Era aquela coisa, era comum na minha geração, eu que sou um baby boomer, que você constrói uma carreira inteira numa única organização. Eu pensava que a minha vida seria iniciar até um dia em que eu fosse me aposentar. Isso traz um pouco da minha geração. Mas isso mudou muito ao longo do tempo, não é, professora Fátima? Como é que fica a questão da transmissão dos valores da cultura organizacional com essa experiência de você estar em diferentes organizações, em diferentes trabalhos, em diferentes tarefas ao longo do seu ciclo de vida? Isso seguramente é um desafio muito maior para você assegurar a cultura organizacional. Como é que você vê isso? É um desafio, primeiro, porque os jovens realmente não ficam muito tempo numa mesma empresa. Eles não buscam a continuidade de uma empresa, eles buscam a continuidade do caminho deles. Então, o meu propósito eu vou realizar em vários locais e não só em um local. Então, isso é básico. A empresa, hoje, tem uma dificuldade muito maior e o desafio é muito maior, porque se antes a cultura permanecia e as pessoas permaneciam, era fácil. Hoje, existe essa mudança muito grande. Então, treinamentos precisam ser estabelecidos, integrações muito bem feitas, a questão do storytelling, né? Manter as histórias que sustentam a cultura, sustentam os valores, poder trabalhar com inovação versus tudo isso, porque também se não tiver, os jovens não ficam, os talentos não ficam, e ter uma liderança absolutamente preparada para manter esses valores. Então, é mais ou menos assim, é acordar e dormir o tempo todo falando de valores, vivendo os valores nas mais diversas ocasiões. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para os líderes, você tem que começar uma reunião falando do propósito da empresa, dos valores da empresa. Você tem que terminar uma reunião falando isso. Você tem que dar feedback para as pessoas falando de... Então, assim, tem que sustentar muito mais, porque
que como as pessoas vão mudando, se você não sustentar, isso se perde, né? E a empresa ela vai ficando descaracterizada. E chega uma hora que você não sabe mais onde fica aquela empresa. Queria dar um exemplo, se você me permite, que para mim é um exemplo muito bom, que são as lojas Renner, né? Ela tem o propósito de encantar as pessoas. E ela busca uma inovação constantemente, mas ela não sai desse propósito. E eu acompanhei desde, enfim, há muitos e muitos anos que eu acompanho. E é fantástico o que é feito lá, porque tem várias ações de marketing, aliás, muito fortes, de marketing interno também. Então, a empresa tem que viver, respirar valores e respirar cultura o tempo todo. Não dá para baixar a guarda. Investir em montar um time de alta performance é, claro, o sonho de todos nós, CEOs. É o que a gente mais quer. Como é que vocês lidam na sua empresa com o desafio de fortalecimento da cultura organizacional? E se você puder falar um pouquinho, eu não gosto muito de fórmula de bolo, mas se você puder dar um pouquinho de rituais, de como é que você lida, de que maneira você... A gente adora frameworks, né? Não sei se bom ou ruim, mas a gente adora frameworks. Se você puder dar um pouquinho dessa descrição de como isso funciona na empresa, seria ótimo. Primeiro, eu acho que foi o que você falou, professora, começa com viver, né? Então, todas as minhas apresentações, como exemplo, eu falo de valores. Eu cito os valores indiretamente dentro do que eu estou falando para cada um. Então, seja ela na reunião de governança da companhia, uma vez por mês, seja numa apresentação para a equipe de vendas, tudo que eu faço, eu uso os valores. E com isso, eu passo para meus líderes da companhia como um todo, que isso eles devem usar nas reuniões deles também. E para ter esses talentos e continuar com um time de alta performance, eu acho que tem que investir. Né? O investimento que eu falo, que eu acredito muito, até pela minha história de vida, da minha carreira profissional, é o conhecimento. Então, eu falo que a educação é a base de tudo. Então, para isso, para manter na companhia os talentos, eu invisto neles. Mas não adianta só investir. Né? A gente está conversando antes desse bate-papo, falando que nós temos que acionar a liderança da empresa para que eles possam trabalhar com um bate-papo, com uma comunicação aberta, livre e clara com todos suas equipes. Eu costumo falar que a comunicação é um dado, todo mundo fala, as empresas falam, mas você vivencia a comunicação. Então, eu tenho prazer de dizer que um dos pontos que eu investi dentro da companhia foi a comunicação. Dentro desse novo olhar, seja um WhatsApp, seja uma forma de um e-mail, seja uma comunicação através de outras, de podcast, seja ele como for, a gente está modernizando conforme esses talentos jovens estão chegando na empresa e o feedback deles. Será que isso funciona? Será que isso não funciona? E como nós colocamos no nosso dia a dia? Outra coisa que eu vou dar exemplo também é celebrar. Né? As pequenas coisas que você faz. Às vezes, celebrar vendas, né? É muito legal, é fácil a equipe de vendas celebrar. Mas por que não celebrar naquela equipe de pessoas e culturas, naquela equipe de administração, naquela equipe de finanças, naquela equipe da área de produção, naquela equipe que está lá na logística da empresa, naquela equipe da produção que está empurrando o carrinho, que ele está levando vida, que ele está levando saúde para as pessoas. Então, o meu exemplo que eu dou através da comunicação, resumindo um pouco para você, na parte da celebração, e todas as celebrações eu penso, e aí, qual é o valor que você colocou nessa celebração? E sempre nas minhas falas, com minha equipe, eu falo, somos melhores juntos. Esse é parte de um valor da companhia a qual estou hoje. Deixa eu engatar um pouquinho, professora, e pedir a sua opinião sobre esse tema também, que é muito interessante, porque você lida com os cursos da ESPM, com o mundo digital, com profissionais dessa era digital, num mundo em que o trabalho híbrido, as pessoas híbridas, a vida híbrida está tomando conta. Um dos grandes desafios que nós temos nas organizações é a questão presencial ou híbrido.
como é que a gente desenvolve a questão da cultura, como é que a gente engaja pessoas, como é que a gente fala de propósito, se as pessoas estão na organização, não estão na organização. Muitas dúvidas, muitas interrogações foram criadas a partir desse novo mundo pós-Covid, principalmente, que de alguma forma exacerbou essas questões que talvez viessem, talvez, não sei se a Lorena concorda comigo, mas acho que elas viriam num espaço de tempo mais longo, elas foram de alguma forma aceleradas. Principalmente no nosso país da América Latina. Né? Exatamente. Como é que é essa questão dos jovens? E como trabalhar a cultura, o propósito, quando você não tem o face-to-face, é o que eu posso chamar assim? É um baita desafio. Mas eu queria voltar um pouquinho, que é na questão da seleção, inclusive. Eu acredito que tem um desafio imenso que a gente não dá muita atenção, que é quem eu vou colocar dentro da minha empresa. E dependendo da forma como as pessoas são selecionadas, nós vamos ter mais ou menos trabalho. Então, por exemplo, checar quais são os valores das pessoas que eu estou colocando dentro da minha empresa. Qual é o propósito dessa pessoa? E é coisa que às vezes não se faz. Se eu contrato pessoas que já estão próximas àquilo que eu quero, em termos de valores e propósito, não estou dizendo a parte técnica, porque isso é fácil medir. A questão é como é que eu sei quais são os valores e o propósito dessa pessoa. Fica muito mais fácil lidar com o híbrido. Agora, quando eu não tenho nem noção disso, fica muito mais difícil. Então, o que eu percebo? Primeiro que o híbrido está aí, eu acho muito difícil a gente voltar atrás. Nós vamos ter sempre equipes híbridas. Mas aí, como manter a cultura, como manter os valores? De novo, o líder tem que estar muito próximo. Precisam existir processos muito claros, procedimentos muito claros que sustentem a cultura, né? Não dá para a gente ficar sem o olho no olho. Né? Então, coisas que eu sempre falo não se pode permitir que as câmeras fiquem fechadas, por exemplo, porque você perde completamente o contato. Não dá para a gente ter uma equipe híbrida sem que, em alguns momentos, ela retorne e seja presencial, porque vai descolando, né? É normal, vai descolando, vai descolando. Então, existe uma necessidade de fazer um movimento de trazer os valores, trazer o propósito no dia a dia, sem esquecer da agilidade, sem esquecer da inovação. Primeiro, uma frequência de conversa entre líderes, né, que é a questão da comunicação que estava sendo dita, uma frequência muito forte. E em cada conversa, colocar os valores e colocar a cultura. Movimentos de reconhecimento dos colaboradores, trazendo os valores e trazendo a cultura. Então, eu estou te reconhecendo não só porque você, sei lá, conseguiu a meta X, mas eu estou te reconhecendo porque, além da meta, você está vivenciando este valor Y que é fundamental para nós. Então, é reforçar, mesmo na distância, a cultura e os valores. Não fazer nada que coloque em risco os valores. E, de novo, eu falo da liderança. Porque exatamente quando se está distante, às vezes as lideranças não tomam o devido cuidado e fazem e falam coisas que são contrárias aos valores. Aí fica muito mais difícil, porque no híbrido você não enxerga a pessoa, no híbrido você não vê a comunicação não verbal. Então, o cuidado da comunicação, o cuidado da postura, o cuidado das orientações é muito maior. E a frequência de contato tem que ser muito maior também, mas não uma frequência que esteja só cobrando o resultado, mas cobrando o resultado, claro, mas também reforçando os valores. E eu acho muito legal o que você acabou de falar, que é celebrando, é reconhecendo, é dando feedback. Então, são pequenas coisas que juntas vão ajudando, mas é muito mais desafiador do que quando você tem todo mundo junto no mesmo barco. Mas, de novo, a seleção tem que ser muito bem feita e a avaliação também, os feedbacks também. Essa conexão, que é o que a Lorena falou bastante, e esse propósito que é muito claro em como ela se posiciona, ele tem que, de alguma forma, nortear a organização inteira. Você falou de um pilar muito importante, que é o pilar da comunicação. Eu acho que a comunicação talvez seja um dos maiores desafios que nós temos hoje. Com certeza. Porque a gente tende a padronizar a comunicação como se todas as pessoas ouvissem e entendessem a forma da gente se comunicar, e gerações distintas, formas distintas
ela demanda mais de nós, como executivos, de nos adaptarmos a novos modelos de comunicação. Mas tudo isso passa pela gerência média, que eu costumo dizer, eu gosto muito de Sun Tzu, que, né, os generais é que definem a estratégia, mas quem ganha a guerra são os sargentos. Ou seja, você pode ter uma visão espetacular, o seu comitê. Como é que você faz que isso permeie a gerência média e que vai chegar nas pessoas que executam? Você falou um ponto, de novo eu venho a comunicação, né? Então a gente tem que estar atento como líderes da empresa a entender que forma, até a forma com que você vai falar. Então, esse modelo novo, híbrido, ele tem que ter uma participação, isso eu concordo plenamente, desde a seleção, e voltando a esse tema da seleção, na nossa companhia a gente faz o fit cultural. Então, na entrada do funcionário, para ver se ele está adequado com os valores da empresa. E na área híbrida, a gente tem que, na comunicação, com os nossos colegas que estão nas casas, etc., nós temos que manter que forma para isso, né? Como vamos fazer isso? Mas o que você falou não é fácil. A liderança mediana está atenta a essa situação, porque existe uma cobrança da própria organização em relação aos KPIs, aos objetivos traçados para isso. Então, eu falo sempre que o objetivo, os KPIs, seja metas, o que a empresa queira colocar, é o fim. O mais importante, primeiro, são as pessoas. A gestão das pessoas é o segundo. O terceiro que eu coloco são os processos. Isso traz bons resultados. Então, sempre eu envolvo esse meu olhar para as pessoas, que não adianta um líder não olhar para a pessoa, né? Entender se naquele momento ele está na casa dele, ou ele está com um problema com a família, ou com alguma coisa, aquele não é o momento de comunicar, mas ele tem que se comunicar. Aí é o que você falou, como? Ele tem que... A gente tem um trabalho hoje como líderes das empresas, independente do nível que você esteja, entender o outro, né? E o entender o outro, você tem que ter um pensamento eficaz. Você tem que pensar um pouco antes de falar, senão você vai falar alguma coisa que não é aquilo que o outro gostaria de ouvir e não está ouvindo. Então, eu tenho certeza plenamente que essa gerência mediana, os diretos dos CEOs da empresa são fundamentais. Mas nosso trabalho com a gerência mediana é de comunicação diária. É o bom dia, é o boa tarde, é um boa noite, é um abraço naquelas pessoas. E eu vou contar uma história, já que eu sou uma pessoa muito autêntica, que eu recebi há um mês atrás, a melhor coisa da minha vida. Um funcionário veio para mim e falou para mim: eu posso te dar um abraço? Olha que coisa mais linda, ele estava precisando daquele abraço. Eu olhei a comunicação dele com aquele abraço para mim, dizendo que ele está precisando daquilo. Então, o líder, às vezes, ele fica escondido nas mesas hoje. As baias são abertas, né? O nosso sistema, a maioria das empresas, mas receba o abraço, receba o carinho. E, antigamente, a gente batia assim um no outro, né, na mesa. Faça esse carinho, nós somos latinos, e o latino brasileiro tem esse carinho, tem essa coisa de olhar um para o outro, essa coisa de abraçar. Abrace, fale, porque as pessoas, às vezes, estão precisando disso. Ele precisou de um abraço, e, para mim, foi a melhor coisa que eu recebi, porque o abraço foi verdadeiro, foi do coração. Eu costumo falar que não adianta você falar como líder se não falar do coração. Não adianta você ter vários títulos ou formação ou preparar um discurso se você não fala com o coração. E o outro reconhece isso. Então, o meu jeito, a minha forma, e na companhia a qual eu trabalho hoje, é sim conversando, é sim ouvindo todos. E a última vez eu falei, inspirada nesse case, né? Eu gosto muito de case, como você falou, passa um case. Eu pediria, no final da minha reunião de vendas agora, me dê um abraço. Mas imagina vocês um abraço de mais de 100 pessoas. Foi maravilhoso. Que energia, hein? Professora, eu queria te ouvir também. Então, estava aqui com vontade de falar mesmo. Já que a gente está falando em propósito, eu acredito que um ponto é fundamental.
é saber qual é o propósito de uma pessoa que quer ser líder, dessa gerência média. Porque, infelizmente, ainda nós encontramos pessoas que querem ser líderes para ganhar mais. E se a motivação para ser líder é ganhar mais, ele não vai ser um bom líder. Porque quando você se torna um líder, você é responsável pelo desenvolvimento da humanidade. Literalmente isso. Esse propósito precisa estar claro. E não necessariamente está claro na cabeça das pessoas. E nem em quem promove. Porque às vezes você promove uma pessoa que é um excelente técnico e vira um péssimo líder. Porque não se toma cuidado. Então, esse é um ponto fundamental. Concordo, nossa, muito, né? Que a gente precisa olhar para duas coisas, resultados e pessoas, né? Quando eu treino lideranças, quando eu dou mentoria, isso para mim é fundamental. Você tem que olhar para resultado e pessoas, porque os dois são importantes. E claro que tem aí os processos fundamentais. Agora, quando a gente fala em pessoas, nós esbarramos numa coisa básica, que é o que a gente sabe de gente? O que a gente sabe da gente? Qual é o nível de conhecimento humano que nós temos? O que a gente sabe de personalidade? O que a gente sabe de forma de comunicação? Você falou uma coisa importante, Washington, que é assim, eu me comunico de um jeito e eu acho que todo mundo entende. A gente acha que todo mundo entende. Né? Por quê? Porque a gente não consegue entender as várias formas de comunicação que existem, as várias formas de interpretação do mundo que existe. Então, para mim, uma coisa que é básica na liderança é entender um pouco mais do que é o humano. A gente ensina tanto resultado, mas não ensina o que é o humano. Então, assim, quais são as diferenças? Como as pessoas se comunicam? Quais são os tipos de personalidade? Qual a diferença entre personalidade e essência? Qual é a dinâmica do comportamento humano? A gente não passa por essas coisas. E, para mim, é um treinamento que a gente tem que dar, os líderes precisam saber. Porque aí ele consegue entrar em empatia. Não dá para você falar em empatia se a pessoa não sabe nem o que vai empatizar. Não dá. Né? Então, eu acho que o próprio treinamento dessas lideranças precisa ser repensado e ser revisto na maior parte das empresas. Eu vejo que você faz um trabalho maravilhoso e que está de parabéns, né? Mas é raro, porque não se presta tanta atenção nisso. Então, eu acredito e eu vejo, né, os resultados acontecendo com muita assim, facilidade até, e uma boa forma de manter e reter talentos é quando o líder consegue entender os seus colaboradores. E para entender, precisa entender de humanidade. É simples assim. Bom, eu estou tendo uma aula aqui, hein? Que fantástica essa conversa. Interessante porque eu vejo que a gente está na era do mindset. Só se fala de mindset, né? Mindset. E eu costumo dizer que no mundo digital, são 4 elementos que compõem. Eu queria perguntar exatamente sobre esse ponto para vocês. E você falou de uma coisa para mim fundamental que eu chamo de heart set. Porque muitas vezes a pessoa tem um mindset, ela corre riscos, ela está disposta a aprender, mas ela não necessariamente tem um mindset, tem um heart set que você precisa, que é um momento em que é quando você fala se eu posso dizer, você fala com a cabeça, você fala com o coração e você fala com a execução, com as mãos. Eu chamo de 3 Hs, Heart, Head and Hands, que de alguma forma você falou sobre os 3, quando você falou de processo, né? E tem um aspecto muito importante na formação das pessoas, que é o outro lado, que é essa é uma parte soft, que é a parte de mindset, de heart set. Tem a parte que eu poderia chamar de hard, que é a parte de tool set e de skill set. Ou seja, nós sabemos que o papel mais importante do líder é o papel de pessoas. Mas tem um braço fundamental nas organizações, que é a gestão de pessoas, que é a área de recursos humanos, que é a contratação. Como é que você desenvolve essa parte na sua organização? Bom, primeiro, na organização, eu acho que quando a gente fala de recurso humano, eu acho que é processo. Então, eu costumo falar, eu tirei esse nome, coloquei pessoas e cultura. Então, na empresa, nem globalmente eles usam. Aqui no Brasil, o departamento chama de pessoas e cultura. Porque a parte de recursos humanos são processos. Hoje a carteira de trabalho não é digital, muita parte coisa transacional, muda, né? Mas essa parte de pessoas é fundamental.
dentro, e tem que ter uma estratégia, tem que ter o pilar estratégico da área de pessoas e cultura. Então, eu penso muito que tem que ter essa estratégia dentro da área de pessoas e cultura. E aí, uma nova pilar que foi incorporado agora à nossa área de pessoas e cultura, a parte de Digital Transformation, porque tem que ser parte desde a seleção dessa pessoa, e é fundamental a parte de cultura, porque se a pessoa entra na empresa, eu costumo falar que as pessoas começam na pessoas e cultura e terminam em pessoas e cultura. Então, precisa entender esse grupo de valores da companhia. Outro ponto importante, principalmente quando a gente trabalha em grupos em multinacionais, são as competências, né? Não as competências funcionais, a competência que a empresa precisa ter, como empresa como um todo, que são muito ligadas aos valores. E quando eu falo de cultura, cultura, para mim, é básico nós termos, porque ela traz o resultado estratégico para a empresa como um todo. Então, para mim, as pessoas e a cultura dentro da companhia, nesse departamento, é fundamental. Então, eu comecei a fazer na companhia, comecei por aí. E nesse pilar estratégico que nós temos, tem um pilar que é nessa nova geração que nós temos hoje, que é o pilar de qualidade de vida, ou do intangível, que a gente não sabe o que é. O que a gente pode fazer de diferente? Não sei. Hoje, a gente faz várias coisas, né, dentro da companhia, a Short Friday, Happy Day, etc. Mas, cada dia, isso vai evoluindo. E a gente tem que adaptar nessa estratégia da companhia esse pilar de bem-estar, esse pilar da saúde mental dos funcionários. Para quê? Para que eles entrem na empresa, entendam o processo. Eu costumo falar, e na empresa eu consegui estabelecer isso, que é o vibe. Você tem que entrar na vibe da empresa, né? Então, o nosso kit de entrada, que é novo, que é um jeito novo, né? Você tem que estar nessa vibe. E nessa vibe tem várias coisas tecnológicas, tem a mochila que vai com... Tem que fazer exercício físico, né? Tem que fazer atividade, tem que fazer várias coisas. E essa vibe nossa, nesse kit da companhia como um todo, ela vai mudando de acordo com o passar do tempo, com as coisas novas que vão colocando. Então, para mim, resumindo esse processo, eu costumo falar, sem isso, eu acho muito complicado o CEO da empresa trazer o resultado que você colocou aí, porque tem que ter processo para essas pessoas entenderem tudo isso. Tem que falar, tem que comunicar, mas tem pessoas no meio para se falar. Então, eu costumo falar que todas as áreas na empresa, claro que são importantes, né? Mas as pessoas e a cultura da empresa é fundamental para um bom resultado estratégico e resultado da empresa como todo, administrar uma empresa, a governança da companhia como todo. Professora, seria certo dizer, acho que todos nós entendemos que o mundo hoje, o mundo é bunny, né? O mundo é frágil, ele é incompreensível, ele gera tensões, que o propósito seria uma resposta para o mundo bunny? Eu acredito, sim, que o propósito é uma resposta para o mundo bunny e é uma resposta para a sanidade mental das pessoas. Eu acho que as pessoas estão se perdendo por falta de propósito. Porque na hora que eu levanto todos os dias e tenho claro qual é o meu propósito, a minha saúde mental está equilibrada, eu vou cuidar do meu físico. Agora, se eu perco o propósito, eu me perco. E a mesma coisa as empresas. Então, o propósito é o que faz com que as empresas tenham identidade, é o que dá direção para as empresas, é o que ajuda as empresas a serem diferentes das demais. Então, a questão da concorrência também é tratada aí. Então, assim, com certeza, o propósito é o pilar mais importante. E a área de recursos humanos, a área de pessoas, a área de cultura, é a grande responsável. E aí, a importância de trazer gente muito boa nessa área. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser gente muito boa para sustentar tudo isso, né? Posso voltar uma coisa? Claro, à vontade.
ficou muito na minha cabeça o seguinte: existem 3 grandes centros de inteligência, segundo aí o Eneagrama e uma série de teorias. A gente tem um centro de inteligência emocional, o outro intelectual e o outro que é instintivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de coração, que eu acho fantástico, nem todo mundo consegue. Nas mentorias que eu faço, às vezes eu vejo líderes sofrendo, porque eles falam assim: Fátima, o que é essa história de falar com o coração? Eu não consigo entender. E isso pode acontecer, e acontece, porque existem pessoas que têm outros centros de inteligência que falam mais forte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cabe também a nós entender que eu posso ter um profissional bom, mas que não consegue entrar nessa via, porque ele não consegue. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo de paixão, mas que eu falo assim: o que você está sentindo agora? Não sei. Falei: como é que você não sabe? Não sei. Mas como que você não sabe? Não sei. Porque não consegue, não foi educado, não teve esse nível. Então, fechando, se a gente quer que esses 3 centros sejam presentes, a gente precisa desenvolver esses 3 centros. Mas como é que eu vou desenvolver esses centros se eu nem sei qual é o meu centro principal? Eu nunca parei para pensar nisso. E aí eu sou cobrado por uma coisa que eu não faço nem ideia. Então, assim, é básico, né, a gente poder entender. Bom, aqui, pelo jeito, nós temos aqui o centro emocional pulsando, né? A gente fica assim o tempo todo. Mas será que todo mundo é assim? Professora, os alunos, os novos, é claro para eles o que é propósito? Essa pergunta é ótima. Não, não é. Eles ficam assim: profa, o que é essa história de propósito? Porque realmente é difícil, né? Mas sabe o que eu acho? Às vezes a gente coloca o propósito muito distante. O propósito, ele poxa, nós estamos aqui com propósito. É só a gente começar a se perguntar o porquê e para quê que a gente faz o que faz a cada minuto, né? E aí tem o propósito do meu dia, tem o propósito da minha semana, tem o propósito que eu tenho quando eu estou com meu marido, quando eu estou com meu filho, e tem um propósito maior, que é um propósito de vida. E que não necessariamente a gente encontra com muita facilidade. A gente vai encontrando. Aliás, eu acho que o propósito encontra a gente. Nunca falei isso. Primeira vez, não sei porque eu estou falando, né? O propósito encontra a gente. Não é alguma coisa que a gente vai buscando. Chega uma hora que você percebe que isso é seu e que não tem como sair. É quando o teu olho brilha, é quando o teu corpo entra em êxtase, quando você está fazendo alguma coisa que faz sentido, né? Então, por isso que eu acho que não é alguma coisa intelectual necessariamente. É algo que você começa a sentir. E isto vai do olhar que você tem em cada coisa que você faz. Professor, eu chamo isso de paixão. Porque quando você tem paixão por alguma coisa, você começa a encontrar o teu propósito. Só que para reconhecer isso, aí a gente vai entrar num outro ponto, né? A gente precisa parar de olhar para essas benditas telinhas. Porque chega uma hora que você só olha para o teu celular, você só olha para o teu note e você deixa de olhar para você deixa de ver qual é a tua paixão. Então, eu acho que quando a gente pensa em alunos, né, isso eu falo muito para eles, quando a gente pensa em filhos, a gente precisa sair da telinha 24 horas por dia. E tem que parar e falar assim, sabe, nesse momento, qual é a minha paixão, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E essa é uma discussão que eu tenho muito com os alunos. Você está fazendo essa matéria por quê? Você está fazendo o SPM por quê? Porque se você não souber, se não tiver um propósito, você vai querer sair mais cedo, você não vai prestar atenção na aula, porque não tem propósito. Agora, é muito difícil para eles, é muito difícil. Isso precisa ser muito trabalhado e eu acho que os professores têm um papel importante e os pais também, né? Então, quando você tem um pai e uma mãe que tem propósito, os filhos começam a entender. Agora, quando você tem um pai e uma mãe que só pensa em dinheiro, sabe, ou coisas materiais, e eu não tenho nada contra dinheiro, nem nada contra coisas materiais, mas só isso acaba deixando a criança focada no ter e não no ser. Tem a ver
com estar presente nesse momento. Sabe, por exemplo, nós três estamos super presentes aqui. Por mais que a gente tenha problemas ou preocupações, etc., nós estamos presentes aqui. E essa presença é o coração que fala, essa presença é a minha parte intelectual, é meu instinto, está tudo conectado, porque eu estou presente. Agora, quando eu não estou presente, eu só falo com o intelecto, ou só falo com o instinto, e até só com a emoção. E aí eu não tenho a minha integração, né? Estar presente é algo que a gente precisa aprender. Eu sou um grande fã de meditação e essa é uma das coisas que a gente mais aprende, né? Muito tempo olhando para trás, muito tempo olhando para frente. Isso. E pouco tempo vivendo o que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma conversa de propósito, e nós estamos vivendo exatamente a conversa que nós estamos tendo. Isso. Muito rica. Aliás, essa conversa poderia durar muito mais tempo, mas a gente está próximo de finalizar. E vocês falaram coisas excepcionais aqui, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Eu vou falar algo que a professora falou também, que é que se conheça, né? Quando a gente se conhece, a gente começa a entender quem você é, o que você quer, quais são os pontos principais que você quer para frente, né? Então, eu costumo falar, eu vejo só coisa positiva, eu não guardo as coisas que eu não gosto para lá, deixa eu ver as coisas boas. Aí eu começo a definir o caminho que aí eu defini desse propósito do cuidar, né? E outro ponto que eu falo também é essa paixão. Você tem que ter a paixão. A paixão, seja pelo time de futebol, seja pelo animal, seja por que for, pela família, pelo amigo, pela cidade, pelo sonho de se realizar, de conhecer algum país do mundo, pelos filhos, por tudo que você tem. Então, eu costumo falar isso sempre, que a gente tem que acordar de manhã, agradecer, né? Você é uma pessoa que medita, eu agradeço pelo menos 1 minuto ou 2 minutos que eu fico parado comigo mesmo. Esse é o momento de eu agradecer. E eu sempre falo, bora ser feliz para mim mesmo. E aí, se eu tiver o dia, claro que eu tenho problema. Durante o dia, eu vou resolvendo os problemas, mas naquele momento eu tenho que estar presente, naquele vivenciar. E um grande líder é aquele que vivencia, é aquele que está presente, é aquele que vai em todas as áreas. Eu costumo dizer que os stakeholders da empresa, como é falado, os nossos parceiros, os nossos colegas de trabalho, para mim, são todos importantes. Então, a gente precisa vivenciar. Se eu não vivencio, como é que eu vou ter essa paixão? Como é que eu vou fazer aquilo ser feliz ou fazer algo por alguém ou entender alguém, né? Então, eu entendo muito bem que eu sou mãe de 2 filhos, 25 e 23 anos, e eu acho que a base da educação é em casa, né? É na escola e é nessa comunicação do dia a dia. Então, eu ponho comunicação porque cada vez mais que a gente fala, mais a gente tem que saber que tem que melhorar a forma de se comunicar. Então, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é longo, né? Um tema muito legal. Gosto de falar isso de propósito, é apaixonante. E muito obrigada pelo convite. E eu passo a palavra à professora. Eu estava aqui pensando, né? O que eu vou falar agora, meu Deus do céu? Porque não dá para a gente nem concluir, né, nada. Eu acho que a conclusão é a grande continuidade da vida, né? E fica para mim muito dessa nossa conversa a importância das empresas trazerem um pouco mais de humanidade e não só focar em resultados, sabendo que os resultados são importantes, mas que a gente tem que colocar as coisas mais em consonância, né? Ressonando, inclusive. Então, a flexibilidade é importante, com certeza mas a manutenção dos padrões, dos valores, do propósito também. Eu tenho que ter um líder visionário, com certeza, mas eu tenho que ter um líder que aprende 24 horas por dia. E não ter medo de ser vulnerável, né? Então, a gente estava falando de cavalo, de cachorro, eles ensinam muito a gente poder entender que nós precisamos aprender
24 horas por dia. Seja com o cavalo, seja com o cachorro, seja com o filho, seja com o marido, seja com o porteiro, seja com a pessoa que te ajuda em casa. Essa capacidade da liderança está aberto para aprendizado 24 horas por dia, e ao mesmo tempo ser visionário, então poder enxergar lá na frente e ao mesmo tempo estar aqui hoje, aberto e flexível e ágil, é um baita desafio, né? Mas eu acho o máximo estar vivendo esses dias que a gente está vivendo, porque tudo acontece junto e misturado. Então, todos os órgãos de sentido nossos precisam estar muito aflorados, ou seja, a presença, ela precisa estar o tempo todo ali. Então, sejam presentes e felizes, obrigada por estar aqui, eu amei estar aqui, e assim, acho que fica muito a importância da presença e da felicidade. Este foi mais um episódio do Conexão C-Level, que é uma parceria da JLL e do WTC Business Club, com o apoio da ESPM. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Quero também agradecer a presença de Lorena Magnoni, CEO da Bizans Healthcare Brasil, e Fátima Mota, professora da ESPM dos cursos de pós-graduação. Foi um prazer conversar com vocês. Os episódios anteriores do Conexão C-Level e outros conteúdos relevantes sobre liderança e futuro do trabalho estão disponíveis nas plataformas de streaming, nas redes sociais e no site da JLL. Um abraço e até o próximo Conexão C-Level.